Eu sou Roberta Lordelo Lobo, sou endocrinologista, atuo na coordenação de apoio à rede do CEDEBA, e nossa videoaula é sobre os hormônios tiroidianos, seu mecanismo de ação, sua importância biológica e a utilização racional dos testes de função tiroidiana na prática clínica. Os tópicos da nossa videoaula serão aspectos da fisiologia da tireoide, como ocorre a síntese, a secreção, a transporte e os mecanismos de ação dos hormônios tiroidianos, seus efeitos biológicos e como solicitar racionalmente os testes de função tiroidiana. Comentaremos quando solicitar e fatores interferentes na interpretação desses resultados. A tireoide é um órgão responsável por produzir quantidade suficiente dos seus hormônios T3 e T4, que são envolvidos na regulação de diversas funções homeostáticas do organismo, como produção de energia, manutenção de temperatura, consumo adequado de oxigênio, e vamos detalhar, diversas outras funções desta homeostase em que esses hormônios estão envolvidos. A produção dos hormônios tiroidianos, aqui a nível tecidual, mostra a organização das células foliculares da tireoide. Elas se organizam numa estrutura esférica, que envolve um conteúdo denominado coloide, onde se processam as reações para a produção destes hormônios. Aqui nós temos num zoom, um folículo destes, e aqui observamos como trabalham as células foliculares. Temos a captação ativa do iodo, e esse iodo será incorporado à molécula de tireoglobulina, que é o principal componente do coloide, que fica no interior desses folículos. Essa tireoglobulina é uma glicoproteína de alto peso molecular. Ela funciona como um suporte na produção desses hormônios, é nela que ocorrem várias reações envolvidas, na sua produção. Ela também funciona como armazenamento dos hormônios tiroidianos. Então, quais são as reações envolvidas neste processo? O iodo precisa ser organificado, ele vai sofrer uma oxidação catalisada pela peroxidase da tireoide para ser incorporado a resíduos de tirosina que existem na tireoglobulina. Todo esse processo é chamado de organificação do iodo, todos catalisados pela peroxidase da tireoide. Depois da formação desses resíduos de tirosina iodados, eles são acoplados. Resíduos de monoiodotirosina são acoplados com resíduos de diiodotirosina e formam o T3, que é a triiodotironina. Resíduos de diiodotirosina com diiodotirosina vão formar o T4, que é a tetraiodotironina. Quando existe uma demanda dos tecidos periféricos, essa tireoglobulina vai ser captada de novo pela célula folicular, vai receber a ação de enzimas proteolíticas para liberar na circulação quantidades de T4 e T3. O principal hormônio secretado pela tireoide é o T4. O hormônio que é mais biologicamente ativo, como veremos, é o T3. Então, haverá também uma metabolização periférica de T4 a T3. E como é regulada essa produção de hormônios pela tireoide? O principal regulador é o hormônio tireoestimulante ou a tireotropina, produzida pela adenohipófise, parte anterior da hipófise. Ele regula todas as etapas daquela síntese e também na secreção dos hormônios tireoidianos, também envolvido no desenvolvimento normal, crescimento da tireoide. Voltando um pouco aqui na figura anterior, um elemento fundamental nessa cascata de produção é esse receptor do TSH, da tirotropina. E como que o TSH, vai estimular essa tireoide? Ele vai ser regulado, sua produção, primariamente pelo TRH, o hormônio liberador da tirotropina, produzida pelo hipotálamo. O TRH é produzido quando há níveis baixos periféricos de T3, que leva a estímulos vagais,
que fazem com que o hipotálamo produza TRH, e o TRH age na adenohipófise, levando a maior secreção de TSH, que tem sua atuação, então, na tireoide. Já a retroalimentação negativa principal do TSH é feita pelo T3. E o importante também salientar que essa retroalimentação negativa se faz na escala logarítmica, ou seja, pequenas mudanças na concentração de T3 fazem grandes variações na secreção de TSH. Então, essa inibição é muito potente, e isso tem relevância clínica nos testes, porque o TSH, então, é o exame mais sensível para detectar disfunções na tireoide de forma muito precoce, por conta dessa sensibilidade em detectar pequenas alterações no T3. Outra informação importante sobre a secreção do TSH é que ela ocorre de forma pulsátil com ritmos circadianos, com o pulso maior ocorrendo entre 22 e 4 horas. Isso leva a uma conhecida variabilidade na dosagem do TSH. Então, em muitas situações, é recomendado repetir o TSH no intervalo de tempo para confirmar uma alteração. Essa regulação da hipófise, né, do processo de secreção, também sofre influência na presença de autoanticorpos que ajam nesse receptor tireoidiano de TSH. E, são anticorpos que podem ser bloqueadores da função ou estimuladores, como, por exemplo, né, na origem do hipertireoidismo pela doença de Graves. E então vemos a regulação, como os hormônios são produzidos e depois de liberados na circulação sanguínea. Eles circulam primariamente ligados a proteínas plasmáticas, né? A fração livre dos hormônios constitui uma porção bem menor, né, da quantidade de hormônios na circulação sanguínea. Quando há necessidade, né, eles são a fração ligada, né, a esse equilíbrio aqui e a maior disponibilidade da fração livre, porque essa fração é que vai ter ação biológica realmente. A principal proteína de ligação é a globulina ligadora de tiroxina, conhecida como TBG, por essa sigla. Bem, a fração livre, ela tem uma ação no núcleo das células, dos tecidos-alvo. Então, as ações dos hormônios tiroidianos são ações primariamente genômicas, né, levando à transcrição de diversos genes e formação de proteínas envolvidas na regulação da homeostase de diversas formas. Então, como eu já havia citado, o T4, a maior parte precisa ser convertido em T3 perifericamente, porque o receptor nuclear dos hormônios tiroidianos tem uma afinidade muito maior pelo T3. Como essa conversão de T4 a T3 perifericamente? A maior parte da conversão é intracelular, do T4 a T3, em músculo, tecido adiposo, por ação de uma enzima deiodinase. Outras deiodinases, elas são responsáveis por formação de metabólitos inativos. Tudo isso contribui para o processo de regulação também, né, de quantidades suficientes para a ação adequada dos hormônios tiroidianos. Então, a D3 é responsável por formar o T3 reverso, por exemplo, né, que é um metabólito inativo. Outra forma de haver disponibilidade de T3 a partir do T4 é uma deiodinase no fígado e no rim, que fornece T3 para o plasma. Mas esse aqui é o mecanismo mais abundante. Então, depois de T3 formado no meio intracelular, ele vai se ligar ao receptor nuclear, que forma heterodímeros, né, com os elementos de resposta, e vai ativar as regiões promotoras dos genes, formando as proteínas variadas em cada órgão, né, em cada tecido, como já comentamos. Então, quais são os efeitos biológicos principais dos hormônios tiroidianos? Bem, é muito relevante, todos esses efeitos nós acabamos visualizando quando temos as situações clínicas de excesso ou falta dos hormônios tiroidianos.
Enquanto eles estão funcionando e atuando, né, de forma fisiológica, muitas vezes nós não conseguimos perceber a importância clínica das suas ações. Mas sabemos que eles são relevantes, né, e fundamentais na regulação de termogênese e consumo de oxigênio. Nas hemácias, por exemplo, elas induzem a transcrição de um fosfoglicerol, que faz com que o oxigênio seja liberado, mais dissociado, né, mais facilmente da hemoglobina. No coração, os hormônios tiroidianos têm um efeito inotrópico e cronotrópico positivo. Eles aumentam a transcrição de cadeia alfa de miosina, cálcio-ATPase no retículo sarcoplasmático e também de receptores beta-adrenérgicos. Em relação ao sistema catecolaminérgico, eles induzem um aumento dos seus efeitos em diversos tecidos, por aumentar a expressão de receptores beta-adrenérgicos e reduzir a expressão de receptores alfa-adrenérgicos em músculo, tecido adiposo e linfócitos, e também aumenta a sensibilidade por mecanismos também pós-receptor de catecolaminas. Outros efeitos são no desenvolvimento do cérebro e na maturação esquelética fetal. Atua também em centros respiratórios cerebrais, o que pode ser visualizado por problema de hipoventilação em pacientes com hipotireoidismo grave. Atuam na motilidade gástrica e na reabsorção óssea, em menor grau na produção. Também são responsáveis por regular metabolismo de carboidrato e de gorduras. Sua ação no metabolismo de carboidrato é reduzir a ação da insulina e acelerar a sua degradação. E também no metabolismo de colesterol, eles aumentam tanto a síntese quanto a degradação do colesterol. E também levam ao aumento de lipólise. Aqui eu quis colocar diversas manifestações clínicas que vemos no hipotireoidismo e hipertireoidismo em diversos sistemas para visualizarmos melhor a importância do efeito biológico, né, dos hormônios tireoidianos. Como desde a questão comportamental, que visualizamos no déficit desses hormônios, um retardo da psicomotricidade dos pacientes, uma fala arrastada, um comportamento mais lento, sonolento, com sensibilidade ao frio, em contraposição aos pacientes que têm hipertireoidismo, que têm uma agitação psicomotora, costumam ter irritabilidade, né, pensamentos acelerados e uma sensibilidade ao calor. Em termos do metabolismo basal, observamos a predisposição ao aumento de peso, no déficit e a perda de peso, no excesso dos hormônios tireoidianos. O colesterol tende a estar aumentado no hipotireoidismo e reduzido no hipertireoidismo. Os estigmas físicos, né, de edema subcutâneo no hipotireoidismo por infiltração tecidual e os olhos saltados que mostram, né, toda essa hiperreatividade do hipertireoidismo. No sistema cardiovascular, constatamos a bradicardia, uma diminuição da velocidade circulatória no hipotireoidismo e a taquicardia, as palpitações no hiper. No sistema gastrointestinal, a lentificação do seu funcionamento leva à manifestação de constipação no hipotireoidismo e diarreia e hiperfagia no hipertireoidismo. E nos músculos vemos hipotonia, hiporreflexia no déficit dos hormônios e os tremores, né, a fibrilação, fasciculações no excesso dos hormônios tireoidianos. A suscetibilidade à infecção ocorre nas duas situações. Bem, então comentamos aqui sobre os efeitos biológicos e vamos finalizar comentando sobre o uso racional dos testes. Aquele conhecimento sobre fisiologia, vamos aplicar em definir que testes são necessários para confirmar suspeitas, para acompanhamento. Este tema é muito relevante devido à prevalência dos distúrbios na tireoide, também porque muitos sintomas e sinais são subjetivos
e muitas vezes é necessário descartar, né, suspeita de disfunções, então acabam sendo exames solicitados, né, de forma muito ampla e abrangente. Então, saber utilizar racionalmente terá um grande impacto em termos de saúde e economia, né, do sistema de saúde pública, evitando testes desnecessários que não vão contribuir para a elucidação de determinado diagnóstico. Outra questão que se coloca seria por uma pressão, às vezes, da sociedade, da comunidade, em repetir testes de forma desnecessária. Porque vamos ver que há alta especificidade de alguns testes para afastar ou concluir por disfunções tireoidianas. E também tem havido muito questionamento, né, da população da comunidade não científica, levando, às vezes, à solicitação que não tem utilidade clínica. Então, em relação aos exames, o TSH é o exame, né, de escolha, padrão ouro, para avaliação de qualquer suspeita de disfunção nos níveis, né, de hormônio de tireoide. Nós já comentamos sua especificidade relacionada a tanto a capacidade de detectar alterações mínimas, como também a confiabilidade dos ensaios, né, de segunda e terceira geração, que são capazes de detectar alterações mínimas também neste nível de TSH. Bem, esse artigo aqui, nesse slide, né, eu recomendo a leitura, é um artigo brasileiro, que dá recomendações gerais sobre a solicitação dos testes de função tireoidiana. Em relação à opinião dos autores aqui relatada, esses dois aspectos iniciais, né, não são ponto pacífico, há discordância, mas uma orientação que poderia ser seguida é a solicitação de TSH a cada 5 anos, em indivíduos com idade superior a 35 anos, mas a maioria das diretrizes preconizam começar esse rastreamento em indivíduos assintomáticos numa idade mais avançada e priorizar essa investigação em mulheres. Outra controvérsia é a solicitação em mulheres gestantes ou que desejam gestar, mas é uma solicitação possível por conta de disfunções subclínicas, né, poderem alterar o desfecho neonatal, mas o consenso é que ele precisará ser solicitado em pacientes que têm risco de disfunção tireoidiana ou tem alguma situação clínica ou laboratorial que leve à suspeita. Como, por exemplo, indivíduos que têm história de bócio, de disfunção tireoidiana prévia, de cirurgia ou radioterapia cervical, de doenças autoimunes associadas, que usam medicamentos que sabidamente podem interferir no funcionamento da tireoide, dando destaque a mildarona e lítio, que tem esse alto potencial, o interferon usado no tratamento, por exemplo, de hepatites, que podem induzir fenômenos autoimunes, e algumas situações clínicas, né, que eu cito, que são muito comuns, que precisam ter rastreamento, como, por exemplo, para presença de hipotireoidismo, como na depressão, distúrbios de crescimento e demência. A hepatite C é uma situação, comorbidade, que também aumenta o risco de desregulação autoimune. Algumas alterações laboratoriais também são relativamente comuns, podem sugerir hipotireoidismo, numa população idosa, por exemplo, a hiponatremia, uma anemia, por exemplo, pode ser motivo para investigar o hipotireoidismo. Já no caso do hipertireoidismo, alguma hiperglicemia de causa não justificada, recente, ou uma osteoporose secundária, por exemplo. Então, é solicitado o TSH como triagem, né, na suspeita, um rastreamento, e o padrão mais comum é de ser necessário posteriormente uma segunda dosagem, se houver alguma alteração, né, de TSH junto com T4 livre, para confirmar algum diagnóstico ou alteração inicial. E nessa interpretação do TSH, precisamos estar atentos de que certos hormônios e drogas podem inibir a secreção de TSH e também estimular. Em outro slide eu vou mostrar alguns medicamentos, substâncias envolvidas
Sabemos que doença aguda ou crônica também, na fase ativa, pode causar inibição da secreção de TSH, e na fase recuperatória, pode haver um aumento do TSH. Uma limitação deste teste é a sua não confiabilidade na suspeita de casos de hipotireoidismo central. Mas, para confirmar ou excluir o hipotireoidismo primário, é um exame suficiente e confiável. Então, a principal suspeita, né, a mais comum, é do hipotireoidismo primário, então o TSH vai ser relevante na maioria dos casos para o diagnóstico do hipotireoidismo, e suficiente também. Em relação à interpretação do teste, quando ele é usado para acompanhar evolutivamente pacientes que estão tratando hipotireoidismo e hipertireoidismo, devemos lembrar que ele tem um tempo, né, para estabilizar seus níveis após uma mudança de dose, né, na terapia. Esse tempo é de 6 a 8 semanas, que é o tempo médio para se repetir um TSH no acompanhamento dessas patologias. Em relação ao T4 e T3 livres, a fração livre dos hormônios, normalmente elas são mais consideradas, né, mais relevantes do que a dosagem do hormônio total, por constituir-se na fração biologicamente ativa e também por não sofrer interferências dos níveis de TBG. Então, eu vou apresentar a seguir que diversas situações clínicas e medicamentos podem interferir no nível da TBG. Então, leva a alterações no valor de T3 e T4 total. Então, sempre preferimos, em grande parte dos casos, solicitar a fração livre. O T4 livre, ele tem uma utilidade clínica bem maior do que o T3, porque o T3 livre, ele tem uma variabilidade analítica muito grande nas suas dosagens, e também até por ter quantidades muito pequenas, né, circulando no plasma. Então, o que é amplamente utilizado é a dupla TSH e T4 livre. Eles é que devem ser utilizados preferencialmente para acompanhar os casos de hipertireoidismo, confirmar diagnóstico e acompanhar, e podem ser utilizados no acompanhamento do hipotireoidismo, ou somente o TSH isolado pode ser suficiente. Na interpretação dos resultados de T4 e T3 livres, precisamos atentar se existem medicamentos, né, que estão sendo utilizados pelos pacientes que possam deslocar o T3 e o T4 da TBG. Se houver uso desses medicamentos, poderemos encontrar níveis de T3 e T4 livres aumentados com TSH normal nos testes, sem definir, né, sem ser como causa uma disfunção tireoidiana verdadeira. Os medicamentos comumente vistos, né, na prática clínica, usados, interferindo no nível de T4 livre, por deslocar ele da TBG, são furosemida e carbamazepina, que podem aumentar a fração livre em até 30%, e salicilatos em altas doses, há relatos de poder aumentar a fração livre em até 100%. E quanto ao T3 e T4 total, já comentamos que o seu uso é mais restrito. Alguns autores citam, na verdade, como potencialmente útil em algumas situações em que a variabilidade analítica dos testes T4 e T3 livres são maior, como numa gestação em fase tardia e em pacientes com doença grave associada, apesar de que não é recomendado investigar a disfunção tiroidiana, a não ser que num quadro muito suspeito, na vigência de doenças graves, né, agudas, porque há muita interferência e dificuldade na interpretação dos testes. Relembrando que o T3 total ou livre vão ter baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de hipotireoidismo, então eles não são úteis. A conversão de T4 a T3 está aumentada no hipotireoidismo, então o T3 livre ou total só estaria reduzido em fases muito tardias. Bem, então algumas utilidades muito restritas, né, que a gente não
não necessita habitualmente, de forma corriqueira, mas a relação T3-T4 pode ser utilizada no diagnóstico diferencial da doença de Graves, de uma tiroidite. Aqui são casos também, assim, menos comuns, que é para diferenciar um hipertireoidismo subclínico de uma T3 toxicose, que é uma situação também bem incomum, que na primeira o TSH estaria baixo, o T3 e o T4 normais, e na T3 toxicose seria uma situação parecida, mas com o T3 elevado. E também ajudaria a diferenciar a dosagem do T3, uma tireotoxicose por ingestão de T3, em que TSH e T4 estariam baixos e o T3 elevado. Aqui eu tenho aqui uma descrição de uma utilidade clínica que talvez seja mais comum realmente, de maior utilidade, que seria a utilização para monitorizar uma resposta mais aguda ao tratamento instituído para a doença de Graves, porque ele pode detectar uma resposta, né, alterar mais precocemente, e também pode detectar qualquer recorrência mais precoce de uma tireotoxicose, se tivermos, por exemplo, retirado uma droga antireoidiana. Então, essa seria uma utilidade mais evidente do T3. Então, como eu comentei, situações que alterem o nível da TBG vão alterar o nível de T3 e T4 total, e precisamos atentar para essa possibilidade. Essa alteração na TBG pode ser congênita, né, que é mais raro, pode ser por estados hiperestrogênicos, como a gestação, que leva o estrogênio aumenta a TBG, situações clínicas como hepatite aguda, hipotireoidismo, cirrose biliar, infecção pelo HIV, a TBG também aumenta. No uso de estrógenos, então é muito comum vermos exames em pacientes jovens que usam contraceptivo, ou mulheres na terapia de reposição hormonal, que mostram T4 total elevado com TSH normal. Em relação à redução de TBG, as medicações mais comuns são os andrógenos e os glicocorticoides, e as situações clínicas que levam à redução dos níveis de proteína no plasma, como a desnutrição, a síndrome nefrótica e processos, né, onde há perdas gastrointestinais. Aqui nós comentamos já, né, sobre os medicamentos que podem deslocar o T4 e T3 da TBG, aumentando as frações livres. Bem, nós vamos finalizando, né, comentando aqui sobre outras medicações que podem influenciar. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção que quando houver exames, né, que têm resultados anômalos, né, inesperados, que não é esperado por hipotireoidismo nem por hipertireoidismo, devemos juntar para analisar a situação clínica do paciente, né, o grau de suspeição de uma disfunção tireoidiana, e a maioria das interferências vistas são nos níveis de T4, T3 total ou livre, que podem se mostrar inapropriadamente anormais, na vigência de um TSH normal. Então, quando virmos esse quadro, atentar para esses interferentes que estamos relatando aqui na videoaula. Outra situação também que podemos ver são situações em que o TSH é alterado e o T4 e o T3 estão normais. Então, existem medicações que podem reduzir o nível de TSH ou aumentar o nível de TSH, que são efeitos normalmente transitórios em relação ao uso do medicamento. Entre aqueles que inibem a secreção de TSH, além de alguns medicamentos, né? Temos aqui o glicocorticoide, que é visto amplamente, é relatado também para metformina e para o interferon, e também agonistas dopaminérgicos. Já o aumento do TSH pode ocorrer com o uso de anfetaminas, metoclopramida, agentes iodados e amiodarona e lítio. E aí eu gostaria de sinalizar aqui sobre a amiodarona e lítio, que podem provocar essas alterações, né, reversíveis no TSH, mas vamos ver aqui que eles têm potencial de
produzir também uma disfunção tiroidiana verdadeira, né? Porque eles agem em múltiplos mecanismos na fisiologia dos hormônios tiroidianos. Como inibindo a conversão periférica de T4 e T3, nós vemos aqui o relato do lítio e da amiodarona, também podem alterar a síntese e a secreção, aqui nós vemos o lítio, né? Sabemos também que a amiodarona possui uma molécula rica em iodo, numa condição de suficiência de iodo, ela pode induzir também essa inibição da secreção, e em condições de deficiência de iodo, pode levar até um quadro de hipertireoidismo. A amiodarona e lítio também tem efeito citotóxico direto sobre a célula tiroidiana, podendo induzir um quadro de toxicose por tiroidite, e também podem induzir autoimunidade, levando realmente à indução de patologias tiroidianas, né, como Graves e tiroidite de Hashimoto. Então, além dessas duas substâncias, né, com alto potencial de levar à disfunção na tireoide, vamos ver aqui os outros interferentes. Medicamentos que aumentam a depuração de T4 e T3 podem dar um quadro de T4 e T3 baixos, com TSH normal. Temos aqui diversos anticonvulsivantes, também a rifampicina. Os que inibem a conversão periférica de T4 e T3, normalmente são utilizados até para o tratamento do hipertireoidismo, né, como corticoides, propanolol, agentes iodados e propiltiuracil. É também importante atentar para outros medicamentos que aumentam a autoimunidade da tireoide, como o interferon, né, e outros imunobiológicos. E para os pacientes que estão em uso de levotiroxina para hipotireoidismo, aqueles para tratar, né, interferentes na sua absorção. São muito comuns, né, os sais de cálcio, sulfato ferroso e inibidores da bomba de próton. E um último interferente que tem sido relatado nos últimos anos é o uso como suplementação de altas doses de biotina, uma vitamina do complexo B. A interferência se dá porque a biotina ela é utilizada em imunoensaios. E a interferência não é verdadeira, os níveis dos hormônios tiroidianos são alterados por interferências mesmo no imunoensaio. Então, tanto TSH, T4 livre e T3, eles podem ter valores alterados, altos ou baixos, por interferência dessa suplementação de biotina, sem haver realmente uma disfunção tiroidiana. Então, a questão da manifestação clínica precisa também ser avaliada, né, quando houver qualquer alteração nos exames. Bem, então eu vou finalizando aqui e agradeço a atenção, que tenham um ótimo proveito das informações.